Bom dia a todos os alunos das escolas do campo, em especial os alunos do quarto e quinto ano. Estamos de volta com a nossa aulinha de História e hoje a gente vai começar a estudar conteúdos que cairão no terceiro bimestre, ou seja, nosso segundo semestre se iniciando agora. Nosso conteúdo de hoje é a expansão do comércio e das rotas e vamos falar um pouco também sobre o Dia do Escritor. A expansão do comércio e das rotas. O comércio marítimo entre Europa e Ásia era feito apenas pelo mar Mediterrâneo. Por ali, mercadores traziam tecidos de seda, tapeçarias, pedras preciosas, porcelanas e especiarias que eram vendidas por toda a Europa. Esses produtos vinham da África e da região que incluía territórios que hoje correspondem ao Japão, China, Índia e Indonésia, que os europeus chamavam de Índias. As especiarias são produtos como cravo, canela, noz moscada, baunilha, gengibre e pimenta, usadas para temperar e conservar alimentos, e na fabricação de remédios e perfumes. Elas eram caras no mercado europeu pela dificuldade em trazê-las de locais distantes e pouco acessíveis. O comércio das especiarias e de artigos de luxo era muito lucrativo e controlado por mercadores árabes e italianos, das cidades de Gênova e Veneza, que dominavam as rotas marítimas do mar Mediterrâneo. Muitos países, porém, queriam participar desse vantajoso comércio. Para isso, era preciso estabelecer uma nova rota marítima. Empenhados em chegar às Índias, outros povos europeus, como os portugueses, enviaram embarcações para contornar a África pelo Oceano Atlântico. Depois de muitas expedições, o navegador português Bartolomeu Dias conseguiu alcançar o temido Cabo da Boa Esperança no sul da África. 10 anos depois, Vasco da Gama, realizando o mesmo percurso, alcançou finalmente Calicut, na Índia, uma importante região que fornecia especiarias. Os lucros obtidos com essa viagem foram reinvestidos em outras expedições que ajudaram Portugal a se tornar o maior centro europeu do comércio. Técnicas e instrumentos. A necessidade de encontrar outro caminho para as Índias fez com que os europeus aperfeiçoassem os instrumentos de orientação marítima, como astrolábio, a bússola, o quadrante e as cartas marítimas. Os portugueses foram pioneiros e utilizaram a caravela, uma embarcação longa, feita de madeira e com velas, que eram impulsionadas pelo vento. As viagens ficaram mais rápidas, mas ainda eram muito desconfortáveis. Elas duravam meses e era necessário controlar a quantidade de alimentos para que durasse todo o trajeto. Imprevistos como tempestade podiam danificar as embarcações. As precárias condições de higiene provocavam doenças e mortes. E mesmo com as melhorias, ainda existia o risco de naufrágio ou de as embarcações se perderem no mar. As caravelas eram embarcações ágeis e velozes e possuíam dois tipos de vela: as triangulares, que possibilitavam fazer manobras mais facilmente, e as quadradas, que eram impulsionadas pelo vento, aumentando assim a velocidade dessas embarcações. Vemos aí um exemplo desse tipo de embarcação. Escreves algo que vale a pena ler ou fazes algo acerca do qual vale a pena escrever. Essa é uma frase do escritor Benjamin Franklin. O Dia do Escritor é comemorado no Brasil no dia 25 de julho. Esta data é uma homenagem àqueles que se dedicam às palavras escritas, sejam nos textos científicos ou fictícios. Os escritores precisam ter a grande habilidade de entreter os leitores. Para isso, é necessário um vasto conhecimento de vocabulários, da gramática e ortografia, além de uma boa dose de criatividade e conhecimentos gerais do mundo. O Dia do Escritor teve origem desde uma ideia de homenagear todos os escritores, nesse dia 25. Essa ideia surgiu a partir do primeiro Festival do Escritor Brasileiro, organizado na década de 1960 pela União Brasileira de Escritores, sob a presidência de João Peregrino Júnior e Jorge Amado.
um dos principais nomes da literatura nacional. Dentre eles, a gente ainda pode citar outros escritores brasileiros como Monteiro Lobato, José de Alencar, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Arruti Rocha, entre milhares de outros. Então, uma data tão especial, principalmente para nós estudantes, né, e professores, é reconhecer a importância do escritor, pois através deles a gente pode ter vários conhecimentos e aumentar cada vez mais o nosso conhecimento. A leitura é um bem maior e muito precioso na vida de todos nós.